O texto diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Vamos ler novamente, todos juntos? Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças e bendizemos por mais esse momento que o Senhor nos concede na tua gloriosa presença, para assim te louvar, para assim te exaltar, porque tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E também nesse momento que nos achegamos à tua santa palavra, clamamos que o Senhor seja conosco, para que o Senhor nos dê entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos ensinar essa noite. Também receber e assim, ó Deus, praticar o que o Senhor tem nos ensinado. E que em tudo isso teu nome seja glorificado. É o que nós te oramos e assim fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O que significa, meus irmãos, ser salvo? Se você fizer essa pergunta, quase que a totalidade das respostas revelará conceitos errôneos acerca da salvação. Então, quando nós perguntamos a alguém o que significa ser salvo, provavelmente você vai ouvir pelo menos 3 destas respostas. A primeira: ser salvo significa ir para o céu. E, de fato, quando nós olhamos para a Bíblia e o que a Bíblia apresenta acerca da salvação, essa salvação inclui uma ida para a glória celestial. A salvação, de fato, ela inclui uma morada celestial. E a Bíblia diz que nessa morada, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas a salvação na Bíblia, ela não é definida unicamente como sendo uma ida para o céu, para a glória eterna. Limitar a salvação a essa ida para o céu é desprezar um aspecto muito importante da salvação, que é a transformação de vida nesta vida, nessa realidade na qual nós estamos inseridos. A salvação, ela nos é apresentada na Bíblia envolvendo uma nova vida hoje. Ela não implica somente em um destino eterno, mas numa obra realizada por Deus aqui nesse mundo, em nossa realidade. Se você limitar a salvação como sendo unicamente uma ida ao céu, você vai simplesmente distorcer o conceito bíblico do que realmente é salvação. E esse conceito de que salvação é apenas uma ida para o céu é um conceito bem presente em nossos dias. Você já deve ter observado que em nossos dias, quando alguém morre, e qualquer pessoa morre, independente da vida que tenha levado, essa pessoa, ela virou o quê? Estrelinha. Já percebeu? Todo mundo que morre vira estrelinha. Essa expressão, ela generaliza um destino positivo a todos. Então, ela garante uma ida ao céu simplesmente a todos, desprezando uma exigência que a Bíblia faz enquanto estamos vivos, que é uma transformação de vida. Então, a salvação ela não é definida como sendo unicamente uma ida para o céu. A segunda resposta que provavelmente você vai ouvir: ser salvo é ser uma boa pessoa. Isso também é um conceito muito presente em nossos dias. A salvação ela é confundida com aquilo que nós chamamos de moralismo. Nesse caso, não há a necessidade de arrependimento, não há necessidade de abandono de pecados, não há necessidade de você professar fé em Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador. Basta você ser uma boa pessoa. Você ter um padrão de conduta, você ter conceitos morais. Então, para muitos, salvação é você ser aceito por Deus com base no seu bom comportamento. Só que bom comportamento na Bíblia, meus irmãos, não remove a culpa pelo pecado. E o bom comportamento também não nos livra da condenação eterna. Mas aí você vai encontrar uma terceira resposta, para essa pergunta, o que significa ser salvo. E essa resposta é:
é fazer parte de uma igreja. Para muitos, ser salvo é isso, é ser membro de uma igreja. Todos nós sabemos da importância que a igreja exerce na vida daquele que é salvo. Mas fazer parte de uma igreja não é sinônimo de salvação. Quando nós lemos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós vamos observar que a Bíblia nos mostra que é possível alguém ser religioso sem ser salvo. Acreditar que ser salvo é ser simplesmente membro de uma igreja é fazer da instituição o seu salvador. E nós sabemos que o nosso salvador não é uma instituição. O nosso salvador é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Então observe que as pessoas elas possuem conceitos errados acerca do que vem a ser salvo ou alguém ser salvo. Quando nós lemos a Bíblia, ela não nos vai deixar no escuro e ela vai nos mostrar alguns aspectos importantes e que são indispensáveis acerca da salvação. E esses aspectos mostram o que é ser realmente salvo. Então, eu vou citar aqui apenas 3, mas há muitos outros. Primeiro, ser salvo implica em ser livre da culpa do pecado. Eu disse recentemente aos irmãos que culpa na Bíblia não é unicamente um sentimento, mas é uma posição jurídica. Isso porque o pecado de Adão nos colocou na condição de culpados diante de Deus. E com isso, todos nós já nascemos réus do juízo do Senhor. E aí a salvação em Cristo, e unicamente em Cristo, nos livra dessa culpa. E é por isso que a Bíblia vai dizer que sobre aqueles que creem não há mais nenhuma condenação. Segundo, ser salvo implica em ser livre do domínio do pecado. Então, antes da salvação, né, e aí antes de Deus nos alcançar com a sua graça, o pecado nos dominava, e aí o pecado era o nosso Senhor e nós éramos escravos do pecado. Com a salvação, nós ainda lidamos com a presença do pecado em nós, só que o pecado não é mais o nosso Senhor. E aí a salvação vai mudar a nossa vontade, vai implantar em nós novas inclinações e com isso nós começamos a obedecer a Deus. E terceiro, ser salvo implica em livramento do juízo final. Aquele que não crê, a Bíblia é bem clara lá no Evangelho de João, já se encontra condenado, debaixo do juízo de Deus. Porque esse juízo final é a pena final do pecado. Então, ser salvo significa que você não sofrerá simplesmente esse juízo final, essa condenação final, porque Cristo já foi condenado em seu lugar, no lugar daquele que crê. E lá na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Existe um outro aspecto muito importante acerca da salvação e que vai nos mostrar, né, que essa salvação ela não se limita àqueles conceitos que nós vimos agora há pouco. Esse aspecto nos mostra que salvação, ela não somente implica no livramento da culpa do pecado, do domínio do pecado e do juízo final. Mas essa salvação, ela implica em reconciliação com Deus. A primeira parte de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Paulo aqui está apresentando exatamente a doutrina da reconciliação. Quando nós estávamos lá, né, longe de Cristo, perdidos em nossos pecados, nós estávamos numa condição de inimigos de Deus. Crendo em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Essa palavra reconciliação na língua grega, ela significa a mudança de inimizade para amizade. Ela significa fazer as pazes, restabelecer a paz. Na Bíblia, meus irmãos, esse verbo reconciliar, quando aplicado aos relacionamentos, traz o sentido de voltar a ter o favor de alguém. Então, quando você crê em Cristo, aí você agora vai desfrutar novamente do favor de Deus. E aí a ideia aqui desse verbo é de restauração a uma condição que antes havia sido perdida. E aí, a partir do momento em que você é reconciliado com Deus, você agora tem um relacionamento com esse Deus. Então, salvação, ela implica também em um relacionamento com Deus. Não basta você ser apenas membro de uma igreja, não basta você ser apenas, ou ter um bom comportamento, não basta você acreditar que vai unicamente para o céu.
mas salvação implica em relacionamento com Deus. Implica em relacionamento com Deus. O crente, ele é alguém que, através da fé, foi reconciliado com Deus e agora ele tem um relacionamento com Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós somos exortados a fazer algo muito importante, que é buscar a presença de Deus. Atente para isso aqui, ó. Você que crê foi reconciliado com Deus, um relacionamento agora foi estabelecido entre Deus e você, mas durante a sua vida, você é exortado a buscar a presença de Deus. Esse buscar a presença de Deus tem o sentido de aprofundar o relacionamento que já foi estabelecido com Deus. Então, o relacionamento já existe, mas esse relacionamento ele precisa ser aprofundado. E esse texto aqui de 1 Crônicas nos apresenta duas lições importantes exatamente sobre essa busca a Deus. Qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui? A busca por Deus, ela é contínua. Observe novamente aí o que é que o texto diz. Eu vou ler e peço que você atente para a leitura. O texto diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Para entender esse texto, meus irmãos, é muito importante entender o seu contexto. Aqui no capítulo 16 de 1 Crônicas, você vai encontrar simplesmente a descrição de um evento muito importante, que foi o retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. Davi tentou, uma primeira vez, trazer a arca, e aí aconteceu aquele episódio da morte de Uzá, e aí agora ele finalmente consegue trazer a arca para Jerusalém. E a Arca da Aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. E embora Deus ele seja onipresente, ele se manifestava de forma especial e particular sobre a arca. Então a arca aqui simbolizava a presença de Deus. E essa arca ficava no chamado Santo dos Santos. E ficava ali, no Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do tabernáculo, e depois o lugar mais sagrado do templo. Quando Davi consegue trazer a arca aqui para Jerusalém, ele aqui organiza um grande culto. Aí quando você lê todo o capítulo 16, você vai perceber isso. Sacrifícios são oferecidos, o povo aqui se alegra, levitas são designados para ministrar. E é nesse contexto que Davi escreve esse salmo. O que você tem aqui é um salmo escrito pelo rei Davi. E esse salmo, ele possui pelo menos 3 imperativos importantes. 3 ordens importantes. O povo aqui é ordenado a louvar a Deus, o povo aqui é ordenado a lembrar das obras de Deus, e nesse versículo, o povo é ordenado a buscar a presença de quem? De Deus. E veja que Davi diz que essa busca ela deve ser perpétua. Essa palavra aqui, perpetuamente, no hebraico, ela significa continuamente, constantemente, sem interrupção. A ideia aqui, meus irmãos, é de continuidade constante. Quando essa palavra é usada aqui no versículo 11, significa o seguinte, e é isso que Davi está dizendo: façam da busca a Deus um padrão contínuo de vida. É isso que ele está dizendo. Façam dessa busca um padrão contínuo de vida. Ou seja, essa busca, ela não é ocasional, mas ela é simplesmente uma postura constante. Então vejam só, ser salvo implica em termos um relacionamento com Deus, implica em caminhar com Deus, então salvação é um relacionamento, mas ao mesmo tempo nós somos exortados a buscar a presença de Deus. Isso aqui, meus irmãos, se reveste de grande importância, porque é bem possível, e a Bíblia nos mostra isso, que alguém possa até mesmo realizar a obra de Deus e mesmo assim nunca ter tido um relacionamento com Deus. Essa pessoa ela pode realizar até mesmo milagres, mas nunca teve um relacionamento com Deus. Eu vou pedir que você deixe aí o texto de 1 Crônicas e abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Eu quero ler e quero que você acompanhe a leitura. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Mateus 7, versículo 22 e 23. Observe, meus irmãos, o que esse texto aqui nos apresenta. Algo muito, mas muito sério. E vai nos mostrar o quanto pessoas estão enganadas acerca da sua condição espiritual. Mateus 7, versos 22 e 23.
Aqui é Jesus falando, ó. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Observe que Jesus ele não vai contra-argumentar dizendo, olha, vocês nunca fizeram isso. Ele vai reconhecer que essas pessoas fizeram isso. Mas vejam aí o verso 23 agora, ó. Então lhes direi explicitamente, nunca vos o quê? Conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esse texto aqui nos mostra, meus irmãos, que milagres realizados não são prova de um relacionamento com Deus. Esse texto nos mostra que alguém pode perfeitamente estar trabalhando na obra de Deus, mas nunca ter tido um relacionamento com Deus. Jesus está dizendo que naquele último dia, que é o dia do juízo final, muitos vão chegar para ele, o chamando de Senhor, né, reconhecendo até mesmo o seu senhorio, e vão dizer, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônios em teu nome, nós realizamos muitos milagres em teu nome. Aí Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Observe que Jesus aqui, ele não diz, olha, vocês me conheceram, mas em algum momento vocês se desviaram de mim. Não. Ele diz o quê? Nunca vos conheci. É evidente que Jesus conhece essas pessoas, sabe quem são essas pessoas. Jesus conhece aquele que tem apenas uma aparência de piedade, apenas aquele que é religioso, né, por fora. A palavra conhecer aqui, meus irmãos, não significa apenas saber quem é, mas é que não se refere ao intelectual. Na Bíblia, conhecer significa relacionamento. Significa um relacionamento íntimo, pessoal e pactual. Jesus está dizendo, olha, embora vocês tenham feito isso, vocês nunca tiveram relacionamento comigo. Vocês, de fato, não me conhecem. Vocês nunca tiveram comunhão comigo. A Bíblia afirma que Deus conhece o seu povo. E quando a Bíblia afirma isso, significa que Deus não somente sabe quem de fato pertence a ele, mas que Deus ama esse povo, que Deus escolheu esse povo e que Deus se relaciona com esse povo. A nossa fé, meus irmãos, ela tem um aspecto relacional. Ela não é simplesmente, né, algo mecânico, não. Nós nos relacionamos com Deus. A Bíblia apresenta o crente como sendo alguém que não somente conhece a Deus, mas alguém como alguém que se relaciona com Deus. Então você como cristão, verdadeiro cristão, você não sabe que Deus é Deus. Então você tem um relacionamento com esse Deus e ama a esse Deus. Então ser salvo da Bíblia significa se relacionar com Deus. Então veja só, o crente ele é reconciliado com Deus, um relacionamento ele é ali estabelecido, mas mesmo assim você é exortado durante sua vida a buscar a presença de Deus. Então, quando a Bíblia aqui, lá em 1 Coríntios 16:11, diz que devemos buscar a Deus e de uma forma contínua, não está falando que você agora vai estabelecer um relacionamento com Deus, porque esse relacionamento já está estabelecido. Mas que você agora vai cultivar esse relacionamento. Você vai aprofundar esse relacionamento. Aqui, meus irmãos, nós temos uma lógica bem simples, né? Em qualquer relacionamento, existe uma diferença entre o vínculo que ali foi estabelecido e o cultivar esse vínculo. Marido e mulher possuem um vínculo, não é verdade? E um vínculo até pactual, porque é uma aliança. Mas uma coisa é você, marido, estar casado com sua esposa. Outra é se você está cultivando esse relacionamento. Se você está investindo nesse relacionamento. Se você está fazendo manutenção desse relacionamento. Se você está aprofundando esse relacionamento. O vínculo existe. Mas não basta só o vínculo ser estabelecido. É necessário que esse vínculo ele seja o quê? Cultivado. É necessária a manutenção para que esse relacionamento vá adiante. Então não basta você, quando é casado, né, quando casa, né, escutar ali o ministro, né, simplesmente sentenciar, olha, vocês agora são marido e mulher. Pronto, a partir daqui não precisa ser feito mais nada e vocês serão felizes para sempre. Não. A partir daquele momento que o vínculo foi estabelecido, compete tanto ao marido quanto à esposa cultivar esse vínculo. Manutenção, desenvolver, aprofundar. E o mesmo acontece entre Deus e nós. Nós já temos um vínculo com Deus, mas nós temos que aprofundar esse vínculo e cultivar esse vínculo. É por isso que lá no Salmo 25, verso 14, a Bíblia vai dizer assim:
A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então não basta somente conhecer a Deus. É preciso se relacionar com ele e aprofundar esse relacionamento. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que a busca por Deus ela é contínua. A segunda lição, que é uma consequência lógica, né? Vamos voltar lá para 1 Crônicas 16:11. O texto aí nos exorta, ó, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Segunda lição aqui, meus irmãos, é que essa busca, ela não é ocasional. Ela é contínua. Ela não é ocasional. Observe que o texto aqui, ele traz uma exortação. Na Bíblia, a exortação, ela envolve 3 elementos importantes, tá? Primeiro, encorajar. Então, quando você está exortando alguém, você está encorajando essa pessoa, que significa fortalecer alguém para que ela continue no caminho certo. Isso é encorajamento, tá? Que faz parte da exortação. Segundo, consolar. Então, significa que você vai sustentar essa pessoa em meio às dificuldades. E terceiro, advertir. Significa que você vai alertar essa pessoa para os perigos que ela está correndo e sobre os erros que ela está cometendo. No Novo Testamento, quando você estuda esse tema da exortação, a palavra usada para exortação na língua grega é parakaleo, tá? E essa palavra, meus irmãos, ela designa alguém e tem o sentido de alguém que chama você para perto dela exatamente para exortar você. Essa palavra, olha só que maravilha, ela está ligada a uma outra palavra chamada paracletos, que é a maneira como a Bíblia designa o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, versículo 16, quando Jesus fez essa promessa, né? Ele diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra consolador aqui na língua grega é paracletos. Então o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos encoraja e é aquele que nos adverte. Essas são funções do Espírito Santo, tá bom? Então uma exortação possui o propósito de nos advertir. E esse texto, primeiro, ele nos encoraja a buscar a Deus continuamente, mas ele também é uma advertência, meus irmãos. E qual é a advertência aqui? É o perigo de buscarmos a Deus apenas ocasionalmente. Eu disse lá atrás, né, que aqui o texto está exatamente nos exortando para buscar a Deus não como sendo um ato ocasional, mas de uma maneira contínua, uma postura constante. Essa palavra ocasionalmente, ela quer dizer de vez em quando, né? Sem frequência definida, sem constância. O que significa buscar a Deus de forma ocasional? E isso, infelizmente, acontece com a maioria das pessoas e até mesmo com nós crentes, muitas vezes. Nós cometemos esse erro, esse pecado. O que significa buscar a Deus de forma ocasional? É buscar a Deus apenas naqueles momentos de necessidade. Quando tudo aparentemente está bem, não buscamos a Deus. Quando as coisas ficam ruins, aí nós sabemos o caminho, né? Da igreja, sabemos buscar a Deus. Mas tudo está bem, então não preciso de Deus. Mas se estiver ruim, eu vou buscar a Deus. Isso é buscar a Deus de forma ocasional. Eu já contei aqui uma ilustração aos irmãos, né? E quero trazer novamente sobre uma mãe que ela chegava para um pastor e pedia, pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu filho, porque ele está desempregado. Esse filho, enquanto estava desempregado, ele não faltava a uma programação da igreja. Se tivesse o batismo de uma boneca, ele estava lá. Quando ele arrumava o emprego, ele esquecia a igreja. Ele perdia o emprego, a mãe chegava para o pastor, pastor, ore para o meu filho porque ele está desempregado. Conseguiu um emprego, esquecia a igreja, né? E assim foi por muitas ocasiões. Aí, certa vez, a irmã ia entrando e o pastor, né? Já sei, minha irmã, orar pelo filho da irmã porque ele está desempregado. Não, pastor, eu quero que o senhor ore para ele que ele continue desempregado. Porque só assim ele sabe frequentar a igreja. Porque quando ele tem um emprego, ele esquece simplesmente a igreja. Eu estou trazendo aqui apenas uma ilustração, tá bom? Eu disse lá atrás que ser salvo não significa ser membro de igreja, mas a igreja ela faz parte da vida do cristão. Mas levando e aplicando para o nosso relacionamento com Deus, isso significa buscar Deus de forma ocasional. É quando surge uma necessidade. Aí nós tratamos Deus como sendo apenas um extintor de incêndio. O extintor de incêndio ele só serve quando existe o quê, meus irmãos? Fogo. Ah, tá tudo tranquilo, então deixa o Deus quieto lá no canto dele, né?
Buscar Deus de forma ocasional é orar a Deus apenas quando há problemas. E muitas vezes Deus nos envia problemas para novamente, né, termos em mente o valor da oração. Porque quando tudo está bem, aí esquecemos de orar. Esquecemos de orar. Buscar a Deus ocasionalmente, meus irmãos, é cultuar a Deus quando nos convém. Quando eu tiver vontade, eu vou para a igreja e cultuo a Deus. É ler a Bíblia só quando nos sentimos angustiados. Então veja que esse buscar ocasional revela um relacionamento perigoso, que é um relacionamento baseado nas circunstâncias. Se tudo está bem, eu deixo Deus lá no cantinho dele. Mas se as coisas ficarem ruins, aí eu vou em busca da presença do Senhor. Não precisa responder, mas deixa eu fazer aqui uma pergunta a você. O que você acha de uma pessoa, e talvez você conheça alguém assim, que só procura você quando precisa de algo? Eu conheço pessoas que são assim. Só ligam quando precisam de alguma coisa. Se não estiver precisando, nem liga para saber como você está. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento interesseiro. E há muitas pessoas que estão nutrindo um relacionamento com Deus com base no interesse, com base nas circunstâncias. E Jesus condenou essa forma de relacionamento. Lá em João capítulo 6, após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, as multidões buscaram novamente a Jesus. E aí Jesus vai dar essa lapada aqui, né? Naquelas multidões. Ele vai dizer assim, ó: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e o quê? Vos fartastes. Jesus está dizendo, pai, vocês estão pensando com a barriga. Vocês estão atrás de mim porque comeram lá atrás e agora querem comer de novo, né? E de graça, né? Querem que eu faça aqui novamente o milagre, ó, e sustente vocês. No Evangelho de João, a palavra sinal não significa apenas um milagre, mas a palavra aponta para uma verdade superior, né? Espiritual superior. Então, o milagre realizado por Cristo, da multiplicação dos pães e dos peixes, apontava para Jesus como sendo o pão da vida. Esse era o significado do milagre. Mas as multidões entenderam errado, né? Entenderam de uma maneira carnal e material. Não, esse Jesus aqui, ele tem que ser o nosso Senhor. Por quê? Rapaz, ele faz o pão multiplicar, ó, e o peixe. Aqui nós queremos, né, desse pão e desse peixe. Esse aqui é o nosso Senhor. Observe que a busca ali, meus irmãos, foi uma busca interesseira, baseada na circunstância. E relacionamento com Deus não é através dessas bases. Deixa eu dizer aqui a você qual é o perigo, né, de você se relacionar com Deus com base nas circunstâncias. Primeiro, você vai ter uma fé instável. Instável. Essa busca ocasional, de vez em quando por Deus, revela que o seu relacionamento com Deus está condicionado aos resultados, tá? E aí vai gerar uma fé instável. E como é que essa fé é gerada de forma instável? Se tudo está bem, glórias e louvor a Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus, né, gracioso. Mas se as coisas ficam ruins, aí eu já começo a ficar frustrado com Deus e começo até mesmo a atribuir alguma injustiça a Deus, dizendo que ele não está agindo corretamente comigo. Então veja como a sua fé ela fica abalada se você se relacionar com Deus com base nas circunstâncias. Segundo, obediência seletiva. Eu começo a obedecer a Deus somente quando me convém. Se ele está me abençoando, obediência a ele. Se ele não está me abençoando, aí eu escolho não obedecê-lo. Então você vai ter uma obediência seletiva, né? Você vai escolher o momento de obedecer a Deus. E terceiro, você vai simplesmente nutrir uma visão chamada de visão utilitarista de Deus. E o que é uma visão utilitarista de Deus? A palavra, como o próprio nome já está dizendo, indicando, é você pensar em Deus apenas quando ele lhe é útil. É você usar Deus. E como pecadores, muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos o uso de Deus. Aplicado à busca, meus irmãos, por Deus, significa que o meu relacionamento com ele vai se basear unicamente naquilo que ele me oferece, naquilo que ele pode fazer por mim, nas bênçãos que ele pode me dar. Esse é o relacionamento utilitarista. Aí, se Deus não me está sendo útil, eu dou as costas para ele. Eu não vou louvá-lo, eu não vou obedecer a ele, eu não vou segui-lo. Nessa visão utilitarista, Deus ele é avaliado, veja só, tá? Da seguinte maneira: Deus é bom, porque ele tem me abençoado. Mas se de repente, né, eu não vejo essas bênçãos, aí eu já não o vejo, né, de uma maneira positiva, e aí, né, nos leva àquela outra consequência que eu acabei de citar. Eu decido não obedecê-lo. A minha obediência ela vai ser seletiva. Então, se ele não dá aquilo que eu quero, aí então esse Deus não me é útil.
A busca por Deus, meus irmãos, ela não é ocasional. Nós aprendemos aqui no texto, ela tem que ser contínua. É um padrão constante em nossas vidas. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Na introdução da mensagem, eu disse que salvação, ela implica, de fato, em livramento da culpa, em livramento da condenação do pecado, do domínio do pecado, né, e do juízo final. Mas essa salvação, ela implica principalmente em um relacionamento com Deus. Esse relacionamento já é estabelecido em Cristo no momento que você crê, que você é reconciliado, tá, com Deus através de Cristo. Mas embora já tenhamos esse relacionamento estabelecido, a Bíblia nos exorta a buscar a presença de Deus. E como nós vimos, isso aqui significa o quê? Cultivar esse relacionamento. Investir nesse relacionamento. E essa busca, ela não é ocasional, ela é contínua. E aqui eu quero chegar a uma conclusão, chamando a atenção de você, tá? A sua atenção, para também um último aspecto importante desse texto. Observe aí o começo, tá? Do verso. Ele vai dizer assim, ó: buscai o Senhor e o seu quê, meus irmãos? Poder. Buscai o Senhor e o seu poder. Pastor, por que eu preciso buscar continuamente a presença de Deus? A resposta está aqui, ó. Nós somos dependentes de Deus. Para tudo e em tudo. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá respiração e tudo mais. Nós só estamos vivos nesse momento porque Deus está nos sustentando. Nós dependemos de Deus para tudo. Essa palavra utilizada aqui no texto, meus irmãos, para poder, aponta para uma força eficaz de Deus. E uma força eficaz em ação. Então, essa palavra aqui, ela se refere ao fato de Deus nos sustentar, nos livrar, nos capacitar e cumprir as suas promessas. Tudo isso está nessa palavra aqui, poder. Então, quando você busca a Deus, veja só, ocasionalmente, você está agindo com autossuficiência. Você está dando um recado a Deus. Você está dizendo, Deus, eu só preciso do Senhor em alguns momentos da minha vida. Nos outros, pode deixar que eu resolvo. É comigo mesmo. É isso que estamos fazendo, ó, quando buscamos Deus de forma ocasional. Né? Eu vou até um determinado momento, aí quando eu sinto que as minhas forças, né, estão se esvaindo, aí agora eu peço socorro a Deus. Então eu entendo que Deus só me é útil até em certos momentos, em certas ocasiões, em certas circunstâncias, mas em outros pode deixar comigo. Um comentarista bíblico, ele afirmou algo muito interessante, meus irmãos, que foi isso aqui, ó. Quem se acha forte por si mesmo, não busca o poder de Deus. Eu acredito que foi, se eu não me engano, né, o pastor Augusto Nicodemos, ou ele estava citando um outro pastor, quando ele disse o seguinte, ó, a oração é para os fracos. E ele disse, realmente é para os fracos, porque eu sou fraco e eu preciso orar a Deus e preciso constantemente do seu poder. Veja que aqui nós precisamos simplesmente do poder de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa caminhada. Quando eu busco a Deus apenas de maneira ocasional, eu estou dizendo isso. Olha, Deus, nos outros momentos pode deixar que eu sustente a mim mesmo. Eu não preciso do seu livramento, eu não preciso do poder que vem do Senhor, pode deixar que eu mesmo resolvo. Mas quando eu busco a Deus continuamente, que é como a palavra de Deus aqui nos exorta a fazer, eu estou reconhecendo a minha fraqueza. Eu estou reconhecendo de fato o quanto eu preciso desse Deus. Eu estou admitindo a minha dependência total de Deus, meus irmãos. O foco aqui também, nesse texto, é exatamente nos exortar a buscar o poder de Deus, porque isso vai demonstrar a nossa dependência de Deus. E aí eu concluo dizendo, nós buscamos a Deus continuamente, nós estamos dizendo o seguinte a Deus, Senhor, nós não conseguimos viver sem o teu poder. Nós não conseguimos viver por nós mesmos. É por isso que nós precisamos do poder que vem de ti todos os dias, a cada momento. Que Deus, meus irmãos, ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.